Bora. Podia ter um cafezinho pra eu tomar aqui, né? Reclamações. Nas últimas páginas, quando eu estava terminando a leitura de Como as Democracias Morrem, eu lembrei de uma situação inusitada que aconteceu por volta dos anos anteriores à pandemia. Era um dia de semana desses tranquilos e nublados, em que eu me preparava para uma entrevista de emprego em uma escola particular. Lembro que nos anos de 2019 e 2020 o bolsonarismo estava em alta, mesmo antes de estourar a bolha de 2019 da Covid. E aí, durante a entrevista, entre perguntas gerais sobre a BNCC e experiências profissionais, a entrevistadora perguntou se eu costumava falar sobre política em sala de aula. Uma pausa para esse momento de reflexão. Nesse livro, dois americanos, o professor de política Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, produziram um quadro com índices de quedas das democracias. Estimulados pela ascensão do trumpismo nos Estados Unidos e com medo da famigerada democracia não ser resguardada e até maculada, ambos escreveram capítulos que discorrem sobre as recentes democracias latino-americanas em contraposição à antiga democracia americana. Antiga no sentido aí de mais tempo, né, que ela é já mais experiente. Bom, segundo os autores, o extremo oposto da democracia é o autoritarismo. Ao contrário do que imaginamos, regimes autoritários são eleitos e rompem a democracia por dentro. O autoritarismo não é instituído pela força, mas sim pela dissolução de regras invisíveis do jogo político que resguardam nessa imagem democrática a qual nós somos tão familiarizados. Por isso, talvez o autoritarismo seja tão preocupante para uma parcela da população. Por trás dos panos, o líder eleito obtém o poder de mudar algumas regras do jogo, e a mudança dessas regras gera um novo parâmetro político e cultural para essa sociedade. Um dos pontos positivos desse livro, sem dúvidas, está na justaposição de fatos que comprovam o autoritarismo presente em algumas regiões do globo terrestre hoje em dia. Estamos vivendo a era da ruptura das tendências democráticas? Essa é uma questão que é colocada no livro. No decorrer dos argumentos, os professores lembram que a década de 90 foi a era de ouro da democracia e que, infelizmente, não seria tão complicado a gente escapar dela. Segundo eles, a rejeição das regras democráticas do jogo, a negação da legitimidade dos oponentes políticos, tolerância ou encorajamento à violência e, por fim, propensão a restringir liberdades de civis e oponentes, inclusive a mídia, são esses 4 principais índices de que uma democracia vai mal. Por curiosidade, segundo os autores, Trump conseguiu ticar todos esses índices. Nesse caso, ao perceber os 4 índices, saberíamos como população que a democracia havia saído de cena. Eu sei que olhando os itens acima, você possivelmente está se perguntando sobre o Brasil, eu não sou cega. O livro em questão foi publicado em 2017, antes mesmo da eleição presidencial no Brasil. E pasmem, na lista de democracias estáveis, lá estava o Brasil lindamente no topo. Em Como as Democracias Morrem, os autores lembram que a opinião pública e crises, tais quais guerras, inimigos públicos em comum e desequilíbrio financeiro, também são formas de transformar os jogos políticos. Trazer um mal comum a ser expurgado faz com que a sociedade tolere a alteração de padrões morais, antes inquestionáveis. O consenso pela guerra é essa manipulação das massas para que, com o objetivo de eliminar um inimigo da sociedade, a violência e a alteração das regras seja possível e natural. Nós não somos a favor da pena de morte até sermos convencidos de que tal mal é maior do que a regra vigente. Veja aí o índice da democracia segundo a lista dos professores do livro se esvaindo. Para completar o cenário, Trump foi reeleito novamente. O medo gerado não só pelos discursos antidemocráticos do candidato, também pela massiva propaganda política anti-Trump do Partido Democrata, é um mau indício para a democracia americana. O sentimento de medo, como vimos acima, é responsável por uma série de mudanças comportamentais e culturais que influenciam diretamente na construção da estrutura política de uma nação. Isso serve para o Brasil também. Talvez, nem no caso brasileiro, nem no caso americano, as democracias estejam em desvantagem. Um índice apenas não seria o suficiente para a derrubada de um regime tão popular no mundo, na minha opinião. A maior parte das nações do globo terrestre é liderada por regimes democráticos. Apesar dos nossos comentários, o que eu quero fazer entender é que poder conversar sobre o assunto é essencial, e em todas as esferas, para que continuemos acreditando ser possível a representação por conjunto, não unitário, de ideais.
Eu acho que a grande moral da história do livro, se é que ele precisa de alguma, é essa: quem resguarda a democracia somos nós, e enquanto pudermos respeitosamente conversar sobre os nossos ideais de nação, nós ainda estaremos democraticamente coexistindo.